Boa noite, nós estamos iniciando mais uma live pela RMG Mariologia. Você que vai assistir essa live depois, pode adiantar alguns minutinhos, porque agora nós estamos aguardando a chamada dos nossos amigos e aí você já vai direto no assunto, né? Você pode também olhar as nossas lives anteriores, nós estamos fazendo uma jornada muito bonita da espiritualidade mariana nas ordens. Já falamos da Ordem do Carmo, e tem outras aí chegando, né? Boa noite, Vilma, boa noite, Paulo. Nós estamos fazendo essa jornada de espiritualidade mariana nas ordens religiosas, está sendo uma coisa muito bonita, muito fantástica. Já ouvimos a Ordem do Carmo, dos franciscanos, e hoje vamos dar mais um passo, né? Estamos aguardando aqui a chegada do Padre Valdivino e temos certeza que vai ser mais uma noite maravilhosa, que é o nosso dever, né? Evangelizar, levar para o mundo das redes sociais um pouco das coisas de Deus também, né? Muito frio aí, Vilma? Tá um gelo, não tá? Cadê o Padre Valdivino? Eu tô colocando os padres tudo para aprender a fazer live, viu? Tá sendo muito interessante. O Paulo também nunca tinha feito, o Frei que fez comigo outro dia também era a primeira vez, o Padre Valdivino também falou que nunca tinha feito. Então a gente vai aprendendo todo mundo junto, entrando aí nessa nova dinâmica, né? Que é o que a gente tem para agora, é isso mesmo, né? Boa noite, Nicole, tudo bem? Ah, o Padre Valdivino tá chegando. E aí vocês podem também enviar, aí tem esse aviãozinho, essa setinha aí vocês podem estar enviando para as pessoas que vocês entendem que vão gostar dessa live também, né? O Padre Valdivino já está entrando, já está aceitando e logo, logo já estaremos juntos. Eu já dei ok, Padre. Ok, boa noite a todos. Tudo bem aí, Padre? Eu já dei um ok, já convidei, acho que o senhor tem que aceitar aí. Dá uma olhadinha aí, tem que aceitar aí, pelo que eu entendi. Opa, não pode participar. Ué, tá dando aqui que o padre não pode participar? Como assim, não pode? Acabamos de fazer um teste agorinha, deu tudo certinho. Vamos ver, tô convidando de novo. Aí acho que agora dá certo. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Aí, sempre dá certo. Sempre, só ter paciência. Eu tô colocando todo mundo para aprender a fazer live. Eu não sabia e aprendi, então vai todo mundo aprendendo junto. Mas eu nunca fiz pelo Instagram. Então, agora tá fazendo. Agora, sim, é A gente vai aprendendo, né? A gente tem que entrar dentro do que tem para o momento, é isso, então nós vamos desafiando, exatamente, assim a gente vai se capacitando. né? Né? Nós já temos algumas poucas pessoas aí, a gente agradece a presença de cada um aí, né? A Tânia, o Davi. Então, aqui do lado tem uma setinha, se vocês colocarem aí, vai aparecer os contatos de vocês, e aí vocês podem estar convidando mais pessoas para poder participar, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos estar aprendendo aqui coisas riquíssimas, porque eu conheço esse nosso convidado, ele é demais. Saiu? O que aconteceu? Não, aqui eu tô te vendo, tá tudo bem. Mas eu não estou vendo o senhor. Deixa eu ver. Não? Espera aí. Acho que saiu. Vou chamar de novo. Espera aí. Eu vou chamar de novo. Tá me vendo? Não, aqui não. Eu te ouço. Me ouve, me vê?
O Davidson. Ué, eu vou sair. Espera um pouquinho. Espero. Davi, a pauta vai ser espiritualidade mariana nos denonianos. Oh, na ordem redentorista. Desculpa. Espera aí, Davi. Padre, eu não estou vendo o senhor. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou chamar de novo, vou convidar de novo. Espera aí. Ó, tô convidando de novo. Acho que eu devo ter apertado alguma coisinha errada aqui. Apareceu aí para aceitar? A gente vai apanhando, mas vai aprendendo, gente. Nós somos tudo teimoso. Filho de Maria é tudo teimoso. Eu convidei de novo. Você estava vendo os dois, Vilma? Eu não tava, só tá aparecendo para mim. Eu tô olhando aqui no notebook também e eu não vi o Padre Valdivino. Cadê? Ó, eu convidei o senhor de novo. Tá convidado já, padre. Acho que é só aceitar. Ó, peraí que já vai dar certo. É assim, gente, ao vivo é assim, né? Ao vivo é isso aí. Entrar ao vivo. Tô colocando aqui, ó. Entrar ao vivo. É, então, agora só tá eu. Eu tô clicando aqui para ele. Aí, agora vai. Oi. Pronto, agora vai. Bom, eu já enrolei muito, então eu vou deixar agora o padre se apresentar. O Padre Valdivino vai se apresentar para vocês e depois a gente vai conversando no decorrer da live. Muito bem, muito bem. Boa noite, Raquel. Uma alegria falar com você. Todos aqueles que estão entrando em sintonia conosco nessa noite, nesse momento muito maravilhoso. Para mim, claro, vamos falar de Santo Afonso Maria de Ligório, meu pai, que por sinal vamos celebrar a sua grande festa depois de amanhã, dia 1º de agosto, é o dia de Santo Afonso. E eu sou, como já devem ter percebido, eu sou missionário redentorista, sacerdote e já com quase 10 anos de sacerdócio. Trabalhei um bom tempo no Santuário de Aparecida e 7 anos e meio no Santuário de Aparecida. E lá, desses 7 anos e meio, 2 anos e meio, eu me dediquei à Academia Marial de Aparecida, que é um centro de estudos e pesquisas sobre a Virgem Maria. Depois do meu tempo na Academia Marial, meus superiores pediram que eu fosse estudar. Passei 2 anos em Roma, onde eu fiz o mestrado em Teologia Dogmática, com especialização em Mariologia, e terminando os estudos, retornei para o Brasil e estive 1 ano em Sorocaba, cidade vizinha da capital de São Paulo, onde lá eu fui vigário paroquial, e no final do ano meu superior me transferiu para São Paulo, pedindo que eu me dedicasse ao estudo, quer dizer, ao ensino, em uma faculdade de teologia que temos aqui na capital, e ao mesmo tempo pediu que eu fosse me preparando para me dedicar aos estudos do doutorado, que estamos aguardando o tempo oportuno de Deus diante dessa pandemia para a gente começar os estudos do doutorado. O projeto já está quase pronto, só precisamos pedir a Deus que permita, né? Vivemos em um momento tão difícil, mas acreditamos que esse momento vai chegar. Isso é um pouquinho da minha pessoa. Essa aí é um pouquinho, bem pouquinho, viu, gente? E o mais importante, o Padre Valdivino tem um amor por Nossa Senhora que os olhos dele brilham, né? Eu tive essa grande oportunidade de conviver um pouco próximo dele quando eu fiz a especialização de Mariologia. Então, nós tínhamos aulas e convivíamos no dia a dia. Então, eu pude beber dessa espiritualidade mariana do Padre Valdivino, que quem não ama Maria, se conhecer o Padre Valdivino, começa a amar mais do que tudo, porque o coração dele é o ar que ele respira, é Maria presente. É uma coisa, assim, maravilhosa, encantador. Então, para mim, é uma grande alegria
tê-lo aqui hoje. Nós estamos com esse canal, RMG Mariologia, para evangelização católica mariana, né? Estamos fazendo um caminho, como eu falei nesses dias, de espiritualidade mariana dentro das ordens religiosas, que foi uma coisa que começamos por acaso e está sendo maravilhoso conhecer um pouco mais, porque nós católicos, infelizmente, somos um pouco preguiçosos, conhecemos muito pouco da nossa fé, falamos muito, mas conhecemos pouco. Então, essas são pequenas lives que estão nos ajudando a mergulhar um pouco mais nessas ordens religiosas que estão sendo maravilhoso que a gente está aprendendo, né? Esses dias falamos com o Frei Jonas sobre os franciscanos, outro dia falamos com outro frei também da Ordem do Carmo, falamos com o Paulo também lá de Angra, que é da Ordem Terceira, e já estou aqui engatilhado com a Ordem das Mercês, e assim estamos fazendo um caminho. E eu estou encantada também por conhecer, porque muitas coisas a gente não sabe. Então, hoje a gente vai beber dessa fonte, que é o Padre Valdivino, que é mestre em Mariologia, que já está aí com o doutorado engatilhado, só esperando o tempo para poder já virar um doutor em Mariologia, mas é aquilo que eu falei, mais do que um doutor em Mariologia, ele respira Mariologia, que a Mariologia a gente sabe que é vida, né? E é justamente isso que a gente quer ouvir do Padre Valdivino agora. Vamos aqui, papel e caneta na mão, viu, gente? Porque, olha, o meu marido na live dos franciscanos anotou 3 folhas, frente e verso. Então, são aulas riquíssimas que nós estamos tendo. E hoje a aula é do Padre Valdivino. Fica à vontade, Padre. A casa é sua. Obrigado, Raquel. Eu acredito que nós estamos entre amigos, em família, né? E aí eu acredito que é o objetivo também da Raquel, que a gente faça uma live bastante tranquila, muito fraterna. Eu preparei, ainda dizia para a Raquel, eu preparei aqui um texto, né? Em algum momento eu vou deixar esse texto de lado, porque eu gosto de falar de uma forma muito à la volonté, à vontade. Então, vamos fazer dessa live um bate-papo. A Raquel ela tem a liberdade para interferir, para complementar no momento que ela achar por bem, até porque a Raquel, como ela disse, eu a conheço já de longo tempo, né, e tivemos a graça de nos conhecer dentro de um congresso mariológico em que estávamos, né, eu pela Academia Marial, organizando esse congresso, e a Raquel como participante. E a partir daquele congresso, nós ficamos amigos, e a Raquel ela faz uma caminhada bonita conosco no caminho da Mariologia, fez a pós-graduação em Mariologia, que é uma pós que eu tive a graça de contribuir para que ela surgisse. É uma parceria da Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida com a Deoniana. É um projeto que está dando bons frutos e a Raquel faz parte dessa belíssima cesta de frutos que são provenientes desse projeto que é a pós-graduação em Mariologia. Raquel, se você me permite, me dê licença, mais uma vez eu quero saudar todos aqueles que estão entrando. E Raquel, pela minha surpresa, está aí conosco um ex-coroinha meu, já deu saudação, um ex-coroinha meu do santuário, o João Macedo, é um jovem, então isso me deixa muito feliz em perceber que jovens estão buscando estudar a Virgem Maria. E aí também um rapaz, né, que é PM, é policial militar, que entrou no seminário juntamente comigo em Aparecida. Depois ele seguiu a sua vocação por outro caminho, que é o Davidson. Ele está aí como Davi Carvalho, apareceu por aí. Ele já deu uma saudação. E além disso, tem uma pessoa da minha cidade natal, lá de Josenópolis, Minas Gerais, para quem eu mando um abraço, Aristeia. Percebi que ela já entrou por aí também e estará conosco fazendo essa caminhada nesta noite. E além dessas pessoas, eu saúdo todas aquelas que estão entrando em sintonia conosco. Muito bem, Raquel? Vamos lá. Então, eu já aproveito, tem 2 jovens aqui também, a Nicole e o Marcelo, que também são jovens de 18 anos aqui, que estão acompanhando as lives e estão gostando muito também. Que bom, que bom. A gente fica tão feliz em perceber jovens, né, querendo entender sobre a Virgem Maria. E como disse a Raquel, quanto mais, eu ainda falava para o Davidson, que está aí conosco, porque ele está me consultando para
o momento que ele está preparando, Raquel, um momento oracional mariano com os militares lá de Campo Grande, onde ele trabalha. Então, lá eles têm o bonito costume de se reunirem para fazer uma oração ecumênica. E o Davis, ele foi incumbido de, na próxima semana, se responsabilizar por esse momento oracional, e ele escolheu falar sobre Maria. Então, a gente está fazendo bate-papo, e ele entra aí e disse assim, essa live não poderia vir em momento melhor. Talvez vai ajudá-lo nesse momento que ele está preparando. Né? Então, como disse Raquel, quanto mais a gente estuda a Virgem Maria, mais a gente se apaixona por ela. Como a gente sempre diz, a gente não ama, a gente não gosta de quem a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer uma pessoa, a gente começa a gostar daquela pessoa como amiga, como companheira de caminhada, e assim também é com Nossa Senhora. Nós vamos nos apaixonando por Maria a partir do momento que nós temos a possibilidade de estudá-la, de pesquisá-la, de conhecê-la. Muito mais do que isso, de estar com ela. Porque ela é a nossa mãe, ela nos acompanha. Então, nesse sentido, eu já vou entrando logo no assunto, porque o assunto ele é muito vasto. Eu procurarei fazer um resumo da Mariologia de Santo Afonso. Santo Afonso foi um grande apaixonado pela Virgem Maria. Não é por acaso que Santo Afonso escreve uma das obras marianas mais conhecida em todo o mundo, que é o famoso livro Glórias de Maria. É o livro mais vendido no mundo depois de Shakespeare. Estou falando de livro mariano. A tiragem desse livro, vamos falar sobre ele adiante, mas eu já adianto para mostrar o amor que Santo Afonso tinha pela Virgem Maria. Santo Afonso escreve muitos livros em que, neles, ele coloca pelo menos um capítulo ou um texto sobre a Virgem Maria. O Glórias de Maria é uma obra específica sobre a Virgem Maria. Santo Afonso pintou quadros de Nossa Senhora. Santo Afonso compôs músicas sobre Nossa Senhora. Santo Afonso aconselhava os redentoristas a termos várias práticas marianas que nós vamos ver adiante, como o tema que a Raquel me pede é a Mariologia de Santo Afonso, ou seja, a Mariologia dos redentoristas, porque a Mariologia do fundador passa a ser a Mariologia que os seus filhos, seguidores, devem ensinar. Então, nesse sentido, eu já começo falando de forma resumidamente sobre a biografia de nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório é o patrono dos confessores e moralistas, mas é um santo, como disse, que amava profundamente Nossa Senhora. E Santo Afonso, ele, desde pequenininho, ele já começa a ser educado para amar Nossa Senhora. Eu costumo dizer que muito da bagagem que nós trazemos de catequese, de educação religiosa, nós devemos à nossa mamãe, ou às nossas avós, ou a uma tia, ou à família. Mas, principalmente, nós herdamos de nossa mãe, porque é no colo da mamãe que nós temos as primeiras noções de catequese, logo também os primeiros ensinamentos sobre a Virgem Maria. Eu me lembro que lá em Josenópolis, no norte das Minas Gerais, a minha mamãe, toda noite, ao redor do fogão a lenha, ela reunia todos os filhos pequenos para rezarmos juntos as orações. E nos ensinava sobre Nossa Senhora. Por isso eu digo que muito do que eu amo, a Virgem Maria, eu devo à minha mãe. Por que falo disso? Para falar sobre Santo Afonso. Porque Afonso, desde pequenininho, a sua mãe já lhe ensinava sobre a Virgem Maria. Já ensinava Santo Afonso a amar Nossa Senhora. E Santo Afonso, como sabemos, ele era italiano, ele nasce na pequena cidade de Marianella, no dia 26 de setembro, às 13 horas. 2 dias depois, os pais de Santo Afonso levam-o para ser batizado. E Santo Afonso é batizado em uma paróquia de Nossa Senhora, que tinha Nossa Senhora como padroeira, em Nápoles. Então vejamos, aí nós já começamos a perceber os sinais de Deus na vida de Afonso para que ele
começasse a amar Nossa Senhora. É batizado num dia de sábado, numa paróquia que tinha a Virgem Maria como padroeira, né? E no nome de Santo Afonso, a mamãe dele também inclui o nome de Maria. O dia de sábado sabemos que é dedicado à Virgem Maria. E naquele dia, quando ele é batizado, a mãe de Santo Afonso o coloca ele sob a proteção da Virgem Maria. Então vejamos, confirmamos aquilo que eu acabei de dizer. É a nossa mamãe, é a nossa família, é a vovó, é a tia, é a madrinha que começa a nos educar para a fé e, claro, também para amar Nossa Senhora. A devoção de Santo Afonso à Virgem Maria vem desde pequeno, desde o seio materno. Sabemos disso. Acredito que todos vocês que estão em comunhão conosco neste momento têm muito da mamãe na sua catequese, na sua educação. Então, com Santo Afonso, não foi diferente. Santo Afonso tem momentos marianos na sua vida, eu já adianto um. Por exemplo, quando ele... Santo Afonso era de uma família muito nobre, Santo Afonso era muito culto. Santo Afonso, com 16 anos de idade, ele já era advogado. Nossa. Ele já advogava. E Santo Afonso era de família nobre, e naquele tempo a educação do filho era muito afinada. E Santo Afonso, com 16 anos, já advogando, em uma determinada causa, houve uma trapaça e Santo Afonso perdeu a causa. Até então, Santo Afonso não tinha perdido uma causa sequer. E quando ele passa por essa decepção, ele se desencanta com a profissão, e aí ele abandona o mundo, e aí ele pensa em abraçar o sacerdócio. E ele vai aos pés de Nossa Senhora das Mercês, e ali ele deposita o seu espadim de nobreza, de nobre. E ele diz o seguinte: mundo, não me verás jamais. E a partir desse momento a vida de Santo Afonso muda, ele começa a se preparar para o sacerdócio, e desde sempre ele tem um amor muito grande para com Nossa Senhora. E como padre, e depois, antes de fundar a congregação do Santíssimo Redentor, Santo Afonso tinha a visão de Nossa Senhora que aparecia para ele na Gruta de Scala, onde é fundada a congregação. Ele deixa um depoimento antes dele morrer, abre aspas, diz Santo Afonso: quando eu era jovem, eu falava com a Madonna. Ela me aconselhava sobre todas as coisas da congregação. Então vejamos a ligação, a afinidade de Santo Afonso com a Virgem Maria, e em toda a sua vida, Afonso confessa e demonstra seu amor a ela. Como disse, inclusive em sua assinatura, junto com o seu nome de Afonso, está também o nome de Maria. O nome de Afonso é Afonso Maria de Ligório. Sua vida missionária é cheia de devoção à Virgem Maria. Defende a tese de que um verdadeiro devoto de Maria nunca se perde. Santo Afonso sempre dizia isso para o povo simples e para os seus filhos seguidores, os redentoristas. Na pregação de Afonso, e ele ensina isso para os redentoristas, na pregação, nos sermões, nas missões, na missa, quando possível, sempre devia falar sobre Nossa Senhora. Não é por acaso que todos nós redentoristas, quando nós celebramos a Santa Eucaristia, no final da reflexão, no final da homilia, nós sempre finalizamos falando de Nossa Senhora. Essa é uma herança que nós herdamos de nosso pai Santo Afonso, porque ele dizia que toda pregação devia ser finalizada com Nossa Senhora. E nas missões populares que os redentoristas pregavam e que ainda hoje pregamos, Santo Afonso nos ensinou que devíamos ter sempre um momento de pregação sobre a Virgem Maria. Era uma prática assídua, nas missões, nas homilias, como disse, ressaltando sempre a invocação da proteção à Virgem Maria. Por isso nós entendemos por que é que Santo Afonso ele ocupa um lugar muito especial dentro da Mariologia. Após Santo Afonso ser santificado, todos os papas teceram elogios a Santo Afonso, porque ele se dedica muito à Mariologia, escrevendo, compondo, pintando,
né? E aqui eu faço um parênteses. Vamos lembrar do ano, ou seja, da época em que Santo Afonso nasce, é aí que ele vive. Era uma época em que estava aflorando de uma forma muito acentuada o protestantismo. Então, Santo Afonso ele é formado dentro deste contexto eclesiástico e social. Então, nós vamos ver, eu vou falar sobre isso daqui a pouco de uma forma muito resumida, para não tomar muito tempo, que Santo Afonso ele tem um embate, ele tem uma briga com todos aqueles que denegriam a imagem de Nossa Senhora. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas, como dizia, os papas teceram elogios a Santo Afonso. Eu destaco aqui apenas uma fala de São João Paulo II ao falar de Afonso. Abre aspas. Com razão se cataloga Santo Afonso entre os príncipes da Mariologia. É uma fala de São João Paulo II tecendo um elogio sobre Santo Afonso. Nós vamos perceber, minha gente, que a Mariologia de Afonso é a Mariologia da Igreja. Santo Afonso, quando ele escrevia sobre a Virgem Maria, ele sempre buscava como fundamentação a palavra de Deus, porque para nós estudarmos Mariologia, a primeira fonte é a palavra de Deus. Santo Afonso bebia da palavra de Deus para escrever sobre Nossa Senhora. Ele também lia os pais da igreja, porque os pais da igreja, os primeiros que escrevem sobre Nossa Senhora. Ele lê o magistério da igreja, ou seja, Santo Afonso, como disse, era muito inteligente, muito estudioso, então ele lia a palavra de Deus, ele lia os pais da igreja, ele lia aquilo que era próprio do magistério para escrever sobre Nossa Senhora. Por isso, disse, repito, a Mariologia de Santo Afonso é a Mariologia da Igreja. Eu vou dividir essa nossa fala em 5 pontos. Quais são eles? Maria no mistério de Deus, Maria na liturgia, porque Santo Afonso escreve textos pensando na liturgia, Maria na vida dos crentes, na vida de todos nós, os conselhos que Afonso nos dava sobre Nossa Senhora. Um outro ponto, as orações e práticas de piedade mariana. E, por fim, eu falarei, encerrando, as canções marianas que Santo Afonso compôs sobre a Virgem Maria. Começando pelo primeiro... Padre, só um minutinho. Sim. Nós temos, acho que meia horinha só. Não sei se vai conseguir tudo, mas o que não conseguir, depois, se quiser nos disponibilizar o PDF, a gente passa depois para quem tiver interesse, é o presentinho da live. Claro, claro, sem dúvidas. Vamos fazer aquilo que é possível, vamos tentar pôr o elefante na casinha do cachorro, mas se não tivermos tempo, aí a gente deixa aquilo que não for possível, depois a gente pode pensar em disponibilizar. Mas falando sobre Maria no mistério da igreja, nós vamos ver que, como disse, no tempo de Afonso, haviam diversos problemas mariológicos. Como, por exemplo, eu vou trazer aqui um tema que todos já devem ter ouvido falar, sobre os maculistas e os imaculistas. O que quer dizer isso, padre? Nós estamos falando do dogma da Imaculada Conceição. Estamos falando da Imaculada Conceição porque o dogma ele é proclamado muitos anos depois, mas já naquele tempo o povo de Deus já venerava a Virgem Maria como Imaculada. Então, nós vamos perceber que havia grupos que diziam que a Virgem Maria ela não era imaculada. Que a Virgem Maria, ao ser gestada, ao ser concebida, ela foi tocada pela mancha do pecado original. Não é isso que a igreja ensina? E Santo Afonso, ele toma como ponto de partida afrontar esses grupos, que chamamos os grupos dos maculistas, e Santo Afonso, ele toma a posição da igreja, que é o grupo dos imaculistas. Ou seja, a Virgem Maria é imaculada. Ela não foi tocada pela mancha do pecado original. Então, percebemos que Santo Afonso, ele trava uma briga com esses grupos defendendo a Virgem Imaculada. Tanto é que Santo Afonso, já para adiantar esse assunto, ele faz o voto de defender a Imaculada Conceição.
Se nós vamos pesquisar no século VI e no século, desculpe, não século VI, no século XVI e século XVII, nós vamos perceber que ali há um grande embate daqueles que defendem a Imaculada e daqueles que não a defendem, ou seja, os maculistas. Então, Santo Afonso, ele prega defendendo a Imaculada e ele faz o voto de defender a Imaculada Conceição. Aí o voto que Santo Afonso faz é de defendê-la, nem que fosse doando a sua própria vida, para defender a causa da Imaculada. Tem um texto muito bonito, que eu tenho aqui, mas eu não vou lê-lo, por questão de tempo, mas é o texto que Santo Afonso escreve fazendo o voto de defender a Imaculada Conceição. É um texto belíssimo. Né? Então são pérolas que muitas vezes a gente vai perdendo, né? Que vale a pena de tempo em tempo, e aí parabéns para a Raquel, que traz para a luz essas congregações falando da devoção de seus fundadores, dos seus seguidores à Virgem Maria. A gente vai perceber, quando a gente estuda esses grandes santos e santas, a grande devoção para com Nossa Senhora, porque não existe um fundador de congregação que não tenha sido devoto de Nossa Senhora. Então, como dizia Santo Afonso, ele faz o voto de defender a Imaculada, mesmo que fosse dando a sua própria vida, e para isso ele apoia em diversos argumentos de santos para afirmar que Maria foi gerada sem a mancha do pecado original. Se embasa também em textos bíblicos, como eu destaco aqui apenas 3, ele destaca como base: toda bela és minha amada, não há mancha em ti. Uma outra passagem bíblica que está lá em Lucas 1:42, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça quer dizer sem a mancha do pecado. O Senhor é contigo. Maria, como diziam os pais da igreja nos primeiros séculos, Maria é a terra trabalhada que Deus trabalhou para que ela fosse a mãe do Filho de Deus. E uma outra passagem que dá base para Santo Afonso defender a Imaculada é: o poderoso fez em mim maravilhas, Lucas 1:49. Como é que Deus faz maravilhas na vida de Maria? Poupando Maria da mancha do pecado original. Assim, Afonso afirma que só ela foi bendita entre todas as mulheres, só ela obteve privilégios. Afirmar que ela era cheia da divina graça é dizer que Maria nunca foi tocada pela mancha do pecado original. Privilegiada, trabalhada por Deus. Como nós vemos nos pais da igreja, Maria também é comparada com a sarça ardente. Vamos voltar lá na passagem da sarça ardente. A sarça tinha fogo, mas não se consumia. Ou seja, a Virgem Maria é aquela que tem a sua virgindade preservada. A virgindade da Virgem Maria, por mais que gerando o Filho de Deus de forma milagrosa, porque era uma mulher especial, a virgindade de Maria é preservada, porque era especial. Foi uma mulher trabalhada por Deus para ser a mãe do Messias. Por isso nós vamos lá em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Já no Antigo Testamento, o profeta já profetiza que Maria seria trabalhada, pensada por Deus desde sempre para ser a mãe do Messias. E nesse sentido, Maria é verdadeiramente e propriamente a mãe de Deus. E nesse sentido, Santo Afonso tem também embates com alguns que alegavam que, por exemplo, Nestor alegava que Maria não podia ser a mãe de Deus, que Maria era apenas a mãe do Cristo homem, mas não mãe do Cristo Deus. E Santo Afonso ele tem um embate com esse tipo de pensamento, alegando e provando porque Maria é, sim, a mãe de Deus. Em 1772, Santo Afonso publica uma obra que tem como título O Triunfo da Igreja, ou seja, História das Heresias. Nesta obra ele rebate a teoria de Nestório, aquele que citei há pouco, que negava a verdadeira maternidade da Virgem Maria, a maternidade divina a que me refiro. E Santo Afonso ele escreve esse texto
para rebater, para provar que Maria é verdadeiramente a mãe do Cristo homem e do Cristo divino. Porque Deus confere a Jesus Cristo a divindade, mas quem confere a Cristo a humanidade é a Virgem Maria. Eu costumo dizer que é a Virgem Maria que dá carne, dá sangue para o Filho de Deus. Portanto, não é possível de separação as duas naturezas. As duas naturezas são inseparáveis, né? A divindade e a humanidade. E isso se deve à Virgem Maria através do seu sim. Ele defendia a tese de que se Cristo é verdadeiramente Deus, se Maria Santíssima é verdadeiramente a mãe de Cristo homem, ela é a mãe de Deus. Nestório por Santo Afonso, o embate dos dois que vale a pena a gente recordar, porque Santo Afonso não tinha medo, Santo Afonso, como disse, era muito culto, muito bem preparado. Nestório dizia que a expressão mãe de Deus não aparece nas Escrituras. Santo Afonso refuta dizendo que tampouco aparece nas Escrituras a expressão mãe de Jesus Cristo. O que nós vamos encontrar na Escritura estava ali ao pé da cruz, a sua mãe, mas não diz mãe de Jesus Cristo. Então ele rebate com muito conhecimento e com muita propriedade. Nestório dizia que Maria era a mãe de Jesus, e dizia ela não é a mãe de Deus porque não aparece na Bíblia a expressão mãe de Deus. Santo Afonso diz, tampouco aparece mãe de Jesus Cristo. Se fosse aceitar a argumentação de Nestório para a mãe de Deus, também devia observar o mesmo para a mãe de Jesus, que o mesmo defendia, estou falando de Nestório. Então Afonso argumenta que desde sempre os pais da igreja a chamavam mãe de Deus, e isso é verdadeiro. Desde os primeiros séculos, os primeiros pais da igreja chamavam Maria de mãe de Deus. Nestório dizia que Maria não gerou a divindade, portanto não podia ser chamada mãe de Deus. Afonso refuta, argumenta que para chamar Maria mãe de Deus, basta saber que ela gerou um homem que era ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sigamos, nós temos muito conteúdo, não vamos nos prender tanto a Nestório, porque se formos estudar esse embate dos dois, dá para a gente fazer trabalhos e trabalhos, escrever livros e livros sobre esse embate dos dois, mas nós vamos seguir falando de Santo Afonso, escritor. Santo Afonso foi um grande escritor, nós temos pérolas de Santo Afonso, eu citei Glória de Maria, nós temos Prática do Amor a Jesus Cristo, temos Visita ao Santíssimo e à Virgem Maria, estou citando estes, porque são os livros de Santo Afonso mais publicados ainda hoje em todo o mundo. Os escritos marianos de autoria de Santo Afonso, sobre os quais eu falo a seguir, foram originalmente publicados por ele. Ele escreveu, ele publicou. Tinha como objetivo corresponder ao ano litúrgico, muitos dos seus escritos, principalmente estamos falando da temática mariana. Ele escrevia textos belíssimos para reflexões marianas ao longo de todo o mundo. Eu destaco aqui 3 obras. A Via da Saúde, ou seja, o Caminho da Salvação, que ele publica em 1766, os Sermões Compendiados e o livro famoso Glórias de Maria, em 1750. As meditações, elas são referentes, como diz, à Virgem Maria, aparecem na segunda parte da obra Caminho para a Salvação, dedicados aos dias especiais do ano. Há um especial sobre as dores da Virgem Maria. Eu estou dizendo que ele escreve todos esses textos para que o povo de Deus tivessem subsídios, textos para meditar sobre a Virgem Maria ao longo de todo o ano. E ele tinha textos para cada festa mariana. Ele escreveu uma novena a partir da ladainha que nós conhecemos, que é a ladainha lauretana. Sobre cada invocação da ladainha, ele escreve belíssimos textos para que as pessoas pudessem ter aqueles textos, veja, para refletir sobre todos os dias do mês. Nossa, que beleza isso! Sim, se por isso eu disse, Raquel, que são belezas, pérolas que muitas vezes a gente não tem conhecimento.
ele escreve textos para a festa da purificação de Maria e para a apresentação do menino Jesus no templo, para a anunciação, para a visitação, para a assunção, para o nascimento da Virgem, tá? Apresentação e também sobre a concepção imaculada da Virgem Maria. Que riqueza, que riqueza. Precisamos mais lives. Ó, já estão dizendo aqui que nós vamos ter que fazer outras lives, viu, Padre? Vai ter que olhar a agenda aí depois. Se a gente não conseguir esgotar o assunto que eu preparei, a Raquel já vai pensar em uma outra live para a gente dar continuidade. Tá? Com certeza. Então, como eu dizia, não podemos esquecer também de uma belíssima novena que precede a festa da purificação de Maria. Aqui eu faço um parênteses. Eu estou usando Purificação de Maria porque naquele tempo usava essa nomenclatura para essa festa e ainda hoje em alguns lugares usa, mas quando a gente estuda um pouco de Mariologia, nós somos aconselhados a não usar essa nomenclatura, Purificação de Maria, porque se Maria não tinha a mancha do pecado original, era toda pura, do que é que ela tinha que se purificar? Então ela não tem o que purificar, ela é pura, ela é toda santa, ela é toda bela. Então, um conselho que eu dou, eu sei que vocês são pesquisadores, estudiosos do tema, né, procurem evitar essa expressão purificação de Maria. Tá? E, como disse, e aí segue ele com essa coleção de textos para as pessoas meditarem, principalmente a partir da ladainha. Sobre os sermões compendiados, que é tema de uma obra, foram feitos para todos os domingos. Veja, Santo Afonso pensa em sermões, textos meditativos para todos os domingos do ano, pensando principalmente nas santas missões, como disse, e nos exercícios espirituais do povo de Deus, não só do povo de Deus. Quando eu estou dizendo povo de Deus, os padres e bispos estão no meio desse belo pacote, povo de Deus. Somos todos um povo só, né? Exatamente. Muitas vezes, equivocados, nós falamos povo de Deus, alguns entendem que os padres e bispos são fora. Não, todos nós somos povo de Deus. Pelo batismo que recebemos, somos todos iguais diante de Deus. Certo? Então, ele escreve textos para todos os domingos do ano. Eu vou voltar agora de uma forma muito aprofundada, entre aspas, sobre o livro Glórias de Maria, porque é o livro que Santo Afonso escreve somente sobre a Virgem Maria. O livro Glórias de Maria no Brasil é publicado pela editora Santuário. É um dos mais belos livros sobre a Virgem Maria. Disse, repito, em número de tiragem, este livro só perde para livros de Shakespeare. É um livro que continua vendendo ainda hoje, publicado em diversos, mais de 100 países. Encontra-se o Glórias de Maria. É o único livro que Santo Afonso dedicou totalmente à Virgem Maria. É útil, perene na Mariologia de todos os tempos. Eu dizia há pouco que a Mariologia de Santo Afonso é a partir do magistério da Igreja e da Palavra de Deus. Então, uma obra que é feita a partir da Palavra de Deus é sempre útil, tem sempre o que nos dizer. Sobre Glórias de Maria, impresso pela editora Santuário, já está na 34ª edição. Aqui eu vou contar uma historinha, como a Raquel vai pensar em uma outra data para uma outra live, para continuar o nosso assunto. Santo Afonso já estava velhinho. Ele já estava em uma casa de uma comunidade religiosa, já não exercia nenhum trabalho fora de casa. Santo Afonso, no final da vida, morreu com mais de 90 anos. Ele sofreu de artrose. A artrose, sabemos que a pessoa ela começa a se curvar. Inclusive, quando a gente visita os lugares alfonsianos na Itália, a gente vê no museu até a roupa de Santo Afonso, a túnica dele ou a camisa tinha um certo buraco no peito, de tanto que o seu queixo encostava no peito, por causa da artrose. E Santo Afonso, mesmo na velhice, ele já não enxergava para ler, tinha um irmão que cuidava dele, e ele pedia que o irmão lesse para ele. E aí eu trago aqui uma história que aconteceu com Santo Afonso. Era o dia 25 de outubro de 1784, Santo Afonso já velhinho, numa pobre cela do convento redentorista na cidade de Pagani, na Itália. O velho Padre Afonso, abre aspas, o velho Padre Afonso de Ligório,
todo curvado pela artrose, ouvia atentamente o irmão Romito, que lia para ele um livro de piedade. O velhinho parecia cochilar, parecia dormir, mas de repente interrompeu a leitura e pergunta: irmão, quem é o autor deste livro tão belo sobre a Virgem Maria? O irmão enfermeiro arqueou as sobrancelhas, sorriu levemente e com uma ponta de malícia leu: As Glórias de Maria, pelo ilustríssimo Dom Afonso de Ligório. Padre Afonso ficou um instante com os lábios entreabertos, ligeiramente desconcertado, e acabou dizendo: meu Deus, eu vos agradeço por terdes me inspirado essa obra em honra da Santa Mãe de Deus. Como é bom às portas da eternidade poder pensar que fiz alguma coisa para semear nos corações a devoção à Nossa Senhora. Então, é uma história belíssima, emocionante, inclusive, principalmente para nós, filhos de Santo Afonso, para entendermos o amor que este homem tinha por Nossa Senhora. Escreve uma obra que ele acompanha as primeiras publicações na Itália, que fez muito sucesso, e na velhice ele esquece que ele tinha escrito essa pérola. E acontece esse fato. Afonso começou a escrever este livro aos 38 anos de idade. Ele leu tudo que tinha sido escrito sobre a Mãe de Deus, a Bíblia, padres da igreja, teólogos e mesmo os autores mais recentes de seu tempo. Tinha razões para escrever esse livro. Por que Afonso escreve este livro? Pela devoção a Nossa Senhora e em gratidão pela sua conversão. Porque eu falei há pouco sobre a biografia de Santo Afonso, o desencanto com o mundo, e ele vai aos pés de Nossa Senhora fazer um rompimento daquilo que ele vivia. A partir de agora, eu vou viver para Deus e para os pobres. Então, Santo Afonso escreve essa obra em gratidão. E também pelo objetivo de colocar nas mãos dos pregadores uma obra que pudesse ajudar a instruir o povo de Deus. Também para combater os erros, falava há pouco das heresias, para combater os erros que eram propagados acerca da piedade popular em vista da Santa Mãe de Deus, ou seja, o protestantismo. Então, Santo Afonso, ele diz, abre aspas, queria escrever um livro de piedade que fosse atraente, sedutor, mas que também estivesse baseado numa sólida teologia. As figuras de Afonso e Maria são inseparáveis. Isso custou-lhe algumas críticas. Muitos criticavam Santo Afonso por isso. Dizia que ele estava insistindo demais em Maria, que Santo Afonso estava cometendo alguns exageros, era sentimentalista demais esse Afonso, que ele contribuiu para dar Maria lugar grande demais no coração dos fiéis. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Maria ocupar lugar por demais no coração dos fiéis. O raciocínio de Afonso era simples. Dizia Santo Afonso, Deus nos deu Jesus Cristo por meio de Maria. Nós não podemos chegar a Jesus senão por meio de Maria. A espiritualidade de Afonso sobre Jesus, abre aspas, o amor a Maria vem reforçar, não diminuir a centralidade da pessoa de Jesus no nosso caminho nesta vida para Deus. Então, Santo Afonso, ele almejava com essa obra ajudar os pregadores e ajudar também o povo de Deus a amar mais a Virgem Maria. O livro Glórias de Maria teve várias edições, como diz, ainda em vida de Afonso. A saber, aqui a título de curiosidade, 16 edições na Itália, uma na Alemanha, uma na Espanha, até 1952, tempo não distante de nós, se formos analisar o tempo em que viveu Santo Afonso, até 1952, tiveram o livro Glórias de Maria, 111 edições na Itália, 82 na Alemanha, 36 inglesas, 60 espanholas, 328 edições francesas, 64 holandesas, 80 em outras línguas. Foram até 1952, 771 edições do Glórias de Maria. E em 1987, os redentoristas franceses buscam publicar de forma integral a obra. Os editores não aceitaram por ter tantas citações, porque no Glórias de Maria, Santo Afonso faz muitas citações,
né? E aí, os editores redentoristas, diga-se de passagem, às vezes na casa do Ferreira Espeta é de pau, não aceitam, né? Não aceitam publicar o Glórias de Maria, e aí o que acontece? Os paulinos, com prudência, publicam só 3.000 exemplares. Estes 3.000 exemplares esgotaram em 2 meses. Foi preciso fazer mais 2 tiragens. Então, vejamos aqui, minha gente, a beleza deste homem, que escreve tanto sobre a Virgem Maria, e ele escreve também para finalidade litúrgica. Nós temos ainda 9 minutos. Raquel, você quer dar alguma orientação? A gente já caminha para encerrar, para abrir, não sei se vai ter perguntas. O que Tá. você diz? Tá. Eu primeiro agradeço todo mundo que está aqui também. As pessoas estão aqui comentando, todo mundo bebendo da fonte com muito encanto, realmente já pedindo bis, porque ouviu. Eu já sabia disso, né? Eu já sabia, né? Ouvir o Padre Valdivino é isso. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E está aqui o povo falando a mesma coisa. Então, só estão agradecendo por todo esse conhecimento que está sendo transmitido e pedindo mesmo que nós passamos por uma outra vez. Então, eu já convido os que ainda não estão seguindo a nossa página, a RMG Mariologia, que comecem a seguir a partir de hoje, porque nós vamos estar trazendo o Padre Valdivino de novo, sim, e outros convidados também, sempre também padres que têm esse conhecimento dentro da sua ordem, dessa espiritualidade mariana, porque, como eu sempre digo, né, eu gosto de lembrar de Maria concreta, né, Maria que vive no meio do povo. Hoje eu falei isso para uma pessoa, né, rezar é muito bom, mas agir é melhor ainda, né? Maria foi uma mulher que estava sempre a serviço, a todo momento em ação, em movimento, né? Maria vai para Isabel, Maria depois vai grávida lá para o recenseamento, depois foge para o Egito, depois volta de novo para cá e segue o filho na caminhada e o filho morre e ainda vai ajudar os seus discípulos, ou seja, Maria é mulher de ação, né? Então, nós trazemos aqui essa Mariologia viva, né, concreta e importante de conhecermos, né? Práticas devocionais são necessárias, a espiritualidade é necessária, mas tudo isso caminha junto com a ação. Então, vocês podem continuar seguindo aí a nossa página, que nós vamos estar sempre trazendo novidades. Mês de agosto já está cheio. Inclusive, vamos entrar no ecumenismo, no diálogo interreligioso, porque eu sempre lembro que Maria é mãe da humanidade, ela não tem preferência, ela é mãe de todo mundo. Então, nós vamos estar aí com bastante coisa. Eu deixo o padre encerrar, e aí a gente termina uns 2 minutinhos antes, que eu morro de medo de perder essas lives. Eu tenho que salvar elas, não posso deixar eles me derrubar, não. A gente salva, porque assim as pessoas podem assistir quantas vezes quiserem depois. Tá? Então, fica meu agradecimento mais uma vez. Eu sei que o padre tem a agenda cheia, essa disponibilidade eu sei que não é fácil. Eu fico de muito coração, muito agradecida e muito feliz mesmo por o senhor estar aqui com a gente. A alegria toda minha, né? Eu já sabia que não teríamos tempo, que não conseguiríamos colocar o elefante na casinha do cachorro, mas isso é muito bom, né? O assunto ele não se esgota. A Raquel ela toca em um assunto, minha gente, que nós temos que ter ciência disso. Maria não era uma mulher que estava num pedestal. Por um tempo na história da igreja, Maria foi colocada em um pedestal muito distante do povo de Deus, em um lugar em que o povo de Deus sequer a alcançava. Maria, a partir do Concílio Vaticano II, principalmente, ela é colocada no meio do povo de Deus. Então a Raquel toca em um assunto que é muito interessante. Maria caminha conosco. Maria está no meio de nós. Eu costumo dizer que, se a gente for pesquisar a vida da Virgem Maria, Maria era uma mulher, entre aspas, normal. Não era tão normal porque foi a mãe do Filho de Deus, mas quando eu digo normal, ela tinha uma vida, uma caminhada como todos nós temos, né? Maria ia à fonte buscar água, Maria amassava pão com as suas vizinhas, Maria lavava roupa, Maria fazia comida, né? Maria chorava, Maria tinha saudade quando Jesus se ausentava, né, na missão. Costumo dizer, talvez, né, acredito eu, como boa mãe,
quantas vezes Maria ficou aguardando Jesus ali em casa com a panelinha de comida em cima do fogão, e às vezes Jesus não voltava por causa da missão, e Maria ficava ali, talvez até chorando de saudade, né, do seu filho que não vinha. Então isso para mostrar que Maria era uma mulher do meio do povo, e ela continua no meio do povo, no meio de nós, e não podemos nos separar de Maria. Então, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez a Raquel, agradeço a todos, né, pela paciência da escuta, e vamos achar outros momentos, né, para que a gente possa continuar a nossa reflexão. Fiz apenas uma introdução. Falta a gente falar do que Santo Afonso escrevia sobre Maria na liturgia, na vida dos crentes, os conselhos que Santo Afonso dava para todos nós, era muito interessante. A partir do momento que eu comecei a pesquisar Santo Afonso, sua Mariologia, eu adquiri novos hábitos da minha vida, como, por exemplo, Santo Afonso dizia, o redentorista, ao passar diante de uma imagem de Nossa Senhora, deve silenciar e rezar uma Ave Maria. Hoje, na minha vida, quando eu passo diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu lembro desse conselho de Santo Afonso e rezo a minha Ave Maria. Então, nós vamos ver isso futuramente, com a graça de Deus, né, tendo agenda, né, e sobre as canções belíssimas que Santo Afonso escreveu para Nossa Senhora. Muito obrigado, Raquel. Muito Padre, obrigado. só para matar a curiosidade da Andressa aqui, qual que é o tema do doutorado? O tema do meu doutorado, aconselhado pelo meu orientador do mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a arte sacra de Cláudio Pastro na Basílica de Aparecida. É um tema belíssimo. Resumindo, a gente sabe que a arte sacra na Basílica é um livro que evangeliza. Ali nas paredes do santuário, Cláudio Pastro colocou os evangelhos em forma de cores e traços. Então, aconselhado pelo presidente da Pontifícia, onde eu estudei, pelo meu orientador, eu devia continuar pesquisando este tema e acredito que dará certo. Viu, Andressa, que maravilha! Muito bom, vai ser ótimo, excelente. É da casa da mãe, olha para isso. Então tá bom, padre, obrigada. Vamos então já ver essa agenda aí para a próxima vez. Claro. Tá bom? Tá bom, que Nossa Raquel. Senhora continue abençoando o senhor e o senhor manda a bênção aqui para nós agora. Vamos pedir que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, esteja no nosso coração, que Ele nos abençoe por intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todos nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, um abraço, obrigada a todos e até a próxima live.